Olá, no Na Real na TV de hoje, vamos conversar com Marco Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Marco, mais uma vez, obrigado por vir aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Nos dar algumas boas informações. É um prazer estar aqui e vamos conversar, né? Vamos conversar. Marco, começou agora, oficialmente, o processo de impeachment com a decisão de domingo da Câmara de aceitar, né, o pedido de investigação da presidente e que vai agora para o Senado. Mas ainda temos pelo menos duas etapas, né? Exato. Uma segunda etapa também de aceitação no Senado e depois no plenário. Depois no plenário, que é a investigação e depois o julgamento no plenário. Você acha que a presidente ainda tem condições de reverter este jogo ou o jogo já está jogado? Olha, Zé Márcio, acho muito difícil a presidente reverter, acho que por duas razões básicas, né? Primeiro, nós nunca tivemos um processo de impeachment tão escancarado do ponto de vista do acompanhamento da sociedade como foi esse. Nem do Collor, né? Nem do Collor. O Collor a gente não estava em era de internet, não tinha essas múltiplas formas de você cobrir, não tinha, digamos assim, essa estratégia dos parlamentares de antecipar suas posições, essa disputa entre os dois lados, né, que parecia uma estratégia de bolsa de valores. Na véspera um tinha maioria, depois outro tinha minoria. Então a coisa está escancarada de tal modo que dificilmente o Senado vai reverter uma decisão, Zé Márcio, que a priori ela já é aceita pela maioria da sociedade. Então, há muito debate e deixou de ser técnico. Tá? Ou seja, ainda não há pacificação acerca de que as pedaladas fiscais são motivos para impeachment. Isso está na divergência no campo jurídico, mas de todo modo, para a opinião pública, a impressão que tem é que o impeachment já está consolidado e já é aceito dessa forma. Virou uma questão muito mais de dimensão política do que dimensão técnica. E a declaração dos parlamentares, no momento do voto, mostra isso. Pouquíssimos foram os parlamentares que entraram no mérito da questão, que na sua declaração de voto mencionou o problema do orçamento ou das pedaladas fiscais. Boa parte deles mencionou corrupção, né, até com os casos engraçados, o caso daquela deputada que fez a defesa da probidade, deu o marido como exemplo, e no dia seguinte o marido foi preso. Né? Tá, então, pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal ainda. Então, assim, você tem um peso dessa decisão na opinião pública que faz com que ela chegue no Senado já praticamente vinculada. Não é? Tem uma outra questão, tá, que é importante. Nós estamos em ano eleitoral. Óbvio que o ano eleitoral é municipal e que o peso disso no Senado é residual. Mas daqui 2 anos, Márcio, nós vamos renovar 2/3 do Senado. E todas essas declarações de voto estão aí no YouTube, estão gravadas pelos adversários ou mesmo pelos parlamentares para apresentarem durante suas campanhas. Porque, quer ou não, essa questão vai ser pauta de eleição. Tá? Então, como a discussão técnica é secundária, a dimensão política vai se sobrepor a esse debate. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é muito mais um teatro de retórica, não é? Do que uma estratégia que possa, de uma maneira ou de outra, mudar os posicionamentos que já estão cristalizados. A terceira questão é que só vejo uma possibilidade de haver mudança. É se nós tivermos um fato que seja devastador, sobretudo da imagem do vice-presidente da República. Tá? E aí só vindo da Lava Jato, mas não acredito, né? Olhando até um pouco os cenários que estão aí sendo pintados da Lava Jato, lista da Odebrecht, agora a delação, nova delação de alguém que foi assessor do Severol, da Andrade Gutierrez. E também do assessor do Delcídio. E também do assessor do Delcídio. Ao que parece, o endereço é muito mais forte para o PT do que para o próprio PMDB, não é? Então não vejo muita perspectiva de mudança do cenário, não. Por isso que o Michel Temer, já à luz do dia, não é? Já começa a discutir quais seriam seus nomes, quais seriam seus planos e o que ele está pensando de um futuro governo. Agora, lamentavelmente, Zé Márcio, também a sociedade presenciou que é a média do Congresso Nacional. Né? Tá? Foi uma decepção geral. Mas note bem, acho que nem eu nem você ficamos decepcionados. Não. Porque quem acompanha o sabe cotidiano... que talvez não tenha visto o pior ainda. Sabe que o pior pode estar por vir, ou seja, e no limite, numa situação bem otimista, a realidade é aquela mesma. Agora, ô Marco, pode-se dizer que, mesmo, digamos, que se comprovasse do lado técnico, né, sem nenhuma discussão, que a pedalada é um crime fiscal, que o financiamento
do governo por bancos públicos é um crime fiscal, pode-se dizer, se não houvesse uma interferência da opinião pública, não haveria impeachment, ou seja, o que talvez tenha interferido muito na decisão da sociedade foi a questão econômica que despertou para a sociedade e a história de corrupção. Eu acho que a questão econômica tem um peso central. Tá? Obviamente que associada ao problema da Lava Jato. Agora nós temos que lembrar, Zé Márcio, que nós estamos diante de uma casa que é política, onde a relação majoritária, né, de quem tem a maioria é que pesa. E obviamente que associada a essas questões de âmbito econômico e dos escândalos de corrupção, teve a situação que o governo perdeu a mão da relação com o PMDB e da articulação política lá atrás. Então, na medida em que o governo já estava frágil politicamente, tá, quando os escândalos de corrupção causam o dano que causaram, inclusive no próprio PMDB, tá? E, obviamente, que quando a economia se deteriora com a velocidade tão rápida, essa base ela praticamente se desfez de vez. Então, hoje, o que a gente presencia? Um governo absolutamente sitiado, tá? Na véspera, Zé Márcio, toda vez que o Lula ou algum aliado do Planalto anunciava que tinha número suficiente para barrar o impeachment, o outro lado se movimentava. E os relatos que tem é que também muitos empresários que foram financiadores de campanha e que estão também na campanha pelo impeachment, ligaram para esses parlamentares e falaram, olha, está na hora. Está na hora, né? Repensa a decisão que você tomou. Então, com quem que o governo conta hoje? E o voto na Câmara dos Deputados mostrou muito isso, com ele próprio. Tá? Ou seja, você só teve apoio 100% do governo nas bancadas do PT e do PCdoB. E do PSOL. E do PSOL. Mas assim, eu estou pensando mais em base aliada. Base né? aliada. PSOL é oposição, acho que por uma questão mais ideológica, tá, se manifestou dessa forma. Mas em termos de base aliada, o PR se fragmentou. Aliás, o PR foi uma coisa estranhíssima, né? Porque o líder que tinha que encaminhar o voto pela permanência da presidente renunciou e encaminhou o voto contrário. O presidente do partido. Exato, encaminhou o voto contrário e é alguém que foi ex-ministro da própria presidente da República, que lá atrás, no escândalo da faxina, né? Foi fascinado, no começo né? do governo Dilma, foi fascinado por ela. Então nós estamos vivendo aí um cenário que tem umas contradições gigantescas. Mas, Marcos, você disse que, que o governo e a presidente perderam o pé do Congresso e da política agora. Mas alguns jornalistas, eu não sei qual, então eu vou dizer alguns jornalistas, chamaram a atenção para um número muito interessante que mostra que talvez, pelo menos no segundo mandato, Lula, Dilma e o PT nunca tiveram o pé na política. Quando o Quinalha, Arlindo Quinalha, induzido pelo Palácio do Planalto, perde a eleição da resolveu enfrentar o Eduardo Cunha e sofreu uma derrota fragorosa, ele teve exatamente 136 votos. Domingo, Dilma, defesa dela, teve 137 votos. Então você percebe que já estava deteriorado. Já tinha um padrão. Já tinha o padrão e já estava deteriorado lá. Um ano e meio atrás. Eu diria que isso foi acontecendo. O governo não foi percebendo e talvez ele superestimou a capacidade de ter a máquina pública na mão. Aí quando vem crise econômica e você não tem o que oferecer, você não tem muito o que segurar também. Tá? Agora eu acredito, Zé Márcio, que se você olhar um pouco para trás, o episódio da faxina já demonstrou uma certa tensão com a base aliada. Sobretudo a forma como a Dilma conduziu, de demitir, de afastar, sem conversar antes com os atores envolvidos. E uma tensão um pouco com o Lula, porque saíram algumas pessoas que, mesmo não sendo do PT, eram pessoas indicadas pelo Lula. E tensão que nós assistimos na campanha eleitoral de 2014, né? Onde o Lula só entrou de fato, tá, em momentos decisivos e porque foi chamado, né? Tá? Tanto que nós tivemos em alguns momentos a possibilidade, inclusive, do Lula ser candidato a presidente da República, e não a própria Dilma, né? Então você teve uma presidente da República que, acredito eu, que no primeiro mandato fez um mandato muito mais por inércia, que era muito mais resultado ainda do legado Lula do que da sua capacidade de articulação política. Depois se soma tudo isso, Operação Lava Jato, como que se deu o processo eleitoral, a dificuldade para formar ministérios, tá? Que eu nunca vi algo daquela natureza, né? Ou seja, a dificuldade para as pessoas aceitarem ser ministros, inclusive. Aí, a perda da eleição na Câmara é apenas uma demonstração, tá, de uma dificuldade de você fazer leitura política, porque qualquer pessoa que olhasse o cenário naquele momento saberia que teria uma derrota daquela dimensão. E aí, obviamente, que enfrentou
um presidente da Câmara que se fortaleceu e que depois o governo cismou também de continuar enfrentando, perdeu a queda de braço. Tá, agora, Marco, tem aí o que nós chamaríamos de um senão, neste cenário de mudança de governo. O vice-presidente Michel Temer não tem também uma boa recepção junto A opinião à pública opinião não pública. tem. Todas as pesquisas indicam, por exemplo, que parte da população ouvida pela Datafolha queria o impeachment dele também. 58%. 58%, menos que Dilma. Antes 61% da Dilma, Da empate Dilma. técnico. 60% tanto queria a renúncia da Dilma quanto a dele. Agora, outra pesquisa feita em São Paulo pelo Datafolha, junto às pessoas que foram se manifestar, dos dois extremos, na Paulista e lá no Anhangabaú, Dos dois lados. dos dois lados, essa pesquisa deu também que Temer não é bem visto. Pois é, esse é um problema. 54% dos que eram a favor do impeachment e estavam na Paulista acham que ele também tem que ser, que ele não vai resolver, e lá, evidentemente, lá no outro extremo, lá no Anhangabaú, onde estavam os defensores de Dilma, também acham que ele não vai resolver. O cenário, Zé Mário, é muito incerto. Vamos trabalhar com o cenário que o impeachment está resolvido, que o Temer vai assumir o governo. A tendência, depois de qualquer processo de impeachment, é de um arrefecimento das manifestações. Tá? Ou seja, diminui porque, queira ou não, você tem um voto de confiança. Mas, de todo modo, as respostas que precisam ser dadas são tão rápidas que o primeiro pacote lançado, que de certa forma tiver peso negativo para algum setor, já vai ser alvo de crítica. Então é possível que aí se descortine todo tipo de descontentamento novamente. Não é? Assim como também, Zé Márcio, tem uma variável, que é uma variável de crise política, que também não está precificada, não é? Porque a gente não sabe o que vem daí, são as investigações da Lava Jato. Que podem todo atingir... mundo em si, alguma coisa na cabeça de muita gente. Né? Que podem atingir figurões do PMDB que estão articulando a formação do governo hoje. Ou seja, dificilmente alguém que está articulando dos dois lados hoje não tem contas a pagar na Lava Jato. E aí, obviamente, que tem um espectro a rondar o mandato do Temer, que é o espectro do TSE. Tá? Essa história de separar as contas do presidente e do vice não cola em lugar nenhum. Não. Porque o dinheiro que elegeu um, elegeu outro também, não é? Porque se colasse, faria sentido dizer, olha, o vice não tem legitimidade. Por quê? Porque ele não recebeu nenhum voto, não é? Então, não cola em lugar nenhum. Então, isso é algo também que, se o Temer toma posse hoje, em 2017, começa a virar uma espécie de assombração. É isso que eu queria colocar, que eu fazer uma coisa que me passou pela cabeça, independentemente do resultado final do impeachment, ficando Dilma, ou ficando, que seria um governo Dilma-Lula, mais Lula do que Dilma, né, nessa bem mais circunstância, Lula do que Dilma. Ou entrando o Temer, o Brasil terá claramente, durante talvez todo o período que vai até 2018, governo subjúdice. Que é o que você falou. Temer e Dilma estão no foco do TSE. Na mira. Na mira do TSE. Os dois podem ser alcançados, direto ou indiretamente, pelo Lava Jato. Pela Operação Lava Jato. Não é isso? Partido deles, eles, e aí por vai. Quer dizer, você vai ter sempre na cabeça de todo mundo uma ameaça. Quer dizer, um país com um governo provisório. Sob desconfiança. Sob desconfiança. Sob desconfiança. E a linha sucessória também, né? Porque se você pega a linha sucessória e imaginar que tem Eduardo Cunha e Renan Calheiros na sequência, tá? Ou seja, os sinais são muito ruins. Isso mostra, Zé Márcio, que o nosso problema é muito maior do que afastar presidente. Se nós não mexermos estruturalmente no Estado e na política, nós vamos manter convites abertos à crise a todo momento. Qual é o grande desafio do Michel Temer se ele virar presidente? É mexer em reformas. Previdência, tributária. É trivial falar dessas questões? O governo agora, que pode ser o governo Temer, está com um problemaço lá no Supremo, que é a coisa da dívida dos estados. Se o Supremo toma uma decisão favorável aos governadores, meu caro... Fechou esquece. O tesouro, né? Esquece. O SCAF, que me desculpe, mas o pato vai ser pago pelos contribuintes, sobretudo, né? Tá? Ou seja, de qualquer maneira, alguém vai pagar o pato. Por quê? Porque venha quem for, continue Dilma, continue Michel Temer, medidas amargas vão ter que vir.
Tá? Sem sustentação política. Sem sustentação política, ou, mesmo que tenha sustentação política, com protesto de rua. Agora, Marcos, você acredita numa solução extrema, que é a chamada eleição direta, já em outubro agora? Claro que tem vários impedimentos técnicos legais, né? Mas eu digo, há uma possibilidade, se todos chegaram a acordo, você acredita que possa vir essa possibilidade? Uma espécie de direta já? Não tem nenhuma? Eu acho que os atores que estão jogando no cenário político são um pouco desprendidos para poder fazer um pacto dessa natureza. Abrir mão de poder, eu não estou vendo muita generosidade na classe política brasileira nesse momento, não. Tá? Isso poderia ser por uma PEC, mas não é nada simples fazer uma PEC, não é nada simples aprovar essa PEC no Congresso. Não é, eu digo, tecnicamente é tecnicamente é complicadíssimo. Ou então vamos imaginar, será que Dilma e Michel Temer renunciariam juntos para poder provocar uma vacância no cargo, a ponto de se debater essa possibilidade de maneira concreta? Eu tenho dúvidas. O melhor do cenário, Zé Márcio, do ponto de vista da legitimidade, seria esse. Agora, o que a gente tem que trabalhar é com o cenário institucional. O cenário institucional diz, sai a presidente entre o vice. Agora, o grande problema é que, diferentemente da queda do Collor, que trouxe o Itamar Franco, que de alguma maneira ou de outra, se não tinha legitimidade popular do voto, porque ninguém vota em vice, mas não tinha nenhum tipo de acusação sobre ele, tinha até uma expectativa de fazer uma transição. E ele tinha uma confiança. O cenário é completamente diferente. Ele tinha uma confiança e tinha já digamos assim, um acordo majoritário construído, não é? Agora, o que nós estamos vendo? Até a dificuldade de se constituir esse acordo. O que a imprensa está mostrando hoje, não é? Perdão. Que os partidos que mudaram sua posição favoravelmente ao impeachment já estão indo cobrar fatura. Tá? Ou seja, a gente está simplesmente mudando de toma lá da cá de um lado para o outro. E no momento em que a sociedade está muito impaciente com isso. E está querendo outro tipo de resposta. Está querendo um Estado mais republicano e está querendo políticos mais republicanos também. Então essa operação é uma operação que tem que ser conduzida com muito cuidado e tem que ter muita coordenação política também. Hoje, tudo está no mundo da visibilidade. Mas mesmo com a corda, chegamos com a corda no pescoço, porque um pouco já está a corda no pescoço do mundo político, né? Não apertou tanto, né? Mas já apertou. Na corda no pescoço mesmo não haveria uma chance. Eu te faço essa pergunta porque a gente se lembra de 1961, que também a corda estava no pescoço e quando começou a esticar demais, já foi. Em 15 dias se encontrou uma saída institucional não recomendável. Não recomendável, que foi um parlamentarismo de ocasião. Que gerou a crise de 64. Mas de qualquer jeito. Mas aí já foi o combate. Não há essa possibilidade. Olha, Zé Márcio, tudo tem, de certa forma, uma possibilidade, mas depende do quê? De como você conduz esse tipo de negociação. Eu não vejo hoje nas peças uma discussão de uma alternativa que não seja o processo que está em curso. Ou sai ou fica. O sai ou fica. Tá? Agora, o sai ou fica é problemático. Eu tenho duas crenças, né, que vai haver um arrefecimento. Ou seja, vamos dar um tempo, esperar a que esse novo governo vem. Agora, assuma quem assumir o governo vai pegar uma batata quentíssima. Tá? Vamos imaginar o seguinte, vai ter que ter CPMF. Qual é a reação da Fiesp? Que deu muito apoio. Exato. Aliás, a Fiesp encampou o processo de impeachment. Assim como a Confederação Nacional de Agricultura, assim como a Associação Comercial de São Paulo, a Confederação, assim como a Confederação Nacional de Transportes. Tá? Ou seja, você tem todo o mercado que trabalhou para o afastamento de um presidente e está, digamos assim, avalizando a posse do novo, não é? Ou seja, tem que fazer um pacto a priori, mas esse pacto não pode ser feito, Zé Márcio, somente com o setor produtivo. Tem que ter diálogo com a classe trabalhadora, com sindicatos. Você tem que aumentar o máximo possível o grau de confiança e de legitimidade nas suas decisões. Com o clima de enfrentamento político que a gente está tendo, tem que ter muita habilidade para fazer essa costura. Mas você fala aí que acredita, ou pelo menos vê alguma possibilidade de, no início, ter um arrefecimento. Você acha que esse arrefecimento contaria com a boa vontade, por exemplo, não vou usar a expressão derrotados, daqueles que saírem? Acredito que inicialmente não. Mas, ao mesmo tempo, também creio que aqueles que saírem não vão ter
muita caixa de ressonância para reagir. A reação vai ser pontual em cima de medidas que vão ser anunciadas. Por quê? Porque aí atinge mais diretamente a um público específico. A crença que se tem que contribui para o arrefecimento é que o setor produtivo vai ter mais confiança para iniciar algum tipo de investimento. O que pode, de uma maneira ou de outra... Trazer um pequeno alívio. Trazer um pequeno alívio, a receita aumenta, o emprego, se o emprego não aumenta, a sombra do desemprego diminui. Agora, até quando isso dura a gente não sabe. Por quê? Porque você vai ter que mexer nas estruturas que aí estão sendo encaminhadas do ponto de vista de política econômica. E qual é o efeito disso? Apenas o Temer vai saber dizer por quê. Porque ele tem que apresentar um programa, tem que apresentar um projeto. E projeto e programa tem ganhadores e perdedores, né? Tá. E aí os perdedores precisam saber e estar convencidos que a perda é importante para o conjunto. Tá certo. Professor Marco Teixeira, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. E o Na Real na TV volta na próxima semana.